Olá, que Deus abençoe sua vida. Vamos dar continuidade ao nosso curso, à nossa grande maratona, a verdadeira jornada de como salvar o seu casamento em 30 dias, com suor, lágrima e o desfrute da maravilha de Deus, ou desfrutar. Vamos embora? Irmãos, estamos hoje de azul para dar continuidade e falar que quando estamos de azul, é alguma coisa sobre mudança de atitude, um esforço, requer de nós uma resposta em obediência à palavra de Deus. E hoje, uma palavra aos maridos. Maridos, como amar a sua esposa no lar. Bem, que Deus nos ilumine, nos abençoe e te guarde. Por isso, quero começar esse momento com uma oração. Vamos orar? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo teu infinito amor, pela tua graça que nos alcançou. Que o Senhor possa conduzir esse momento para o louvor da tua glória. Por isso, Senhor, visita essa mulher, esse homem, acalmando o seu coração inicialmente, Senhor, derramando paz, alegria, mansidão, em nome de Jesus. Que o teu nome seja mais uma vez glorificado nesse momento. Acalma-nos, em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos nessa maratona. Hoje, no 20º dia de encontro, vamos falar um pouco sobre maridos, como amar a sua esposa no lar. Bem, quando falamos de amar a esposa, eu quero deixar logo bem claro aqui que eu dividi o estudo sobre amar a esposa como um estudo vertical e um estudo horizontal. O que é que significa isso? Quando falamos de modelo bíblico de como o marido deve amar a sua esposa, vem logo à nossa mente Efésios, no capítulo 5, do verso 22 em diante. Quem lembra, né? O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Eu chamo a atenção que o estudo em Efésios, ele é concentrado no homem convertido. Isso mesmo. Não há como você exercer uma liderança como Cristo a uma igreja se você não estiver em Cristo Jesus. Então, eu digo que essa é uma relação de marido e mulher, tendo como, né, exemplo o nosso relacionamento vertical, homem-Deus. O que vamos ler hoje, por isso peço logo que você abra sua Bíblia ou acesse sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 7. Diz assim, veja. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. No texto aqui já de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, são como amar a sua esposa, e temos aqui ações no sentido horizontal, de amar ao próximo. Mas não devemos esquecer que toda a espiritualidade plena, ela tem o resumo na própria lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Ao próximo como a si mesmo. Então, nesse momento aqui, em 1 Pedro, quero justamente tratar de temas dessa relação horizontal, próximo, tá bom? Vamos lá? Bem, amados, aqui há 3 princípios de como eu devo amar a minha esposa no lar. Espero que você abra o seu coração e responda em obediência, acima de tudo. Bem, essas orientações, elas não são optativas, é uma coisa a deixar bem clara, ela é mandatória. Então, se você está casado, se você se prepara para o casamento, não há possibilidade de você conviver dentro do seu casamento e dizer que tem uma família biblicamente orientada se você não tenta ou não executa esses 3 princípios, tá bom? Então, deixar bem claro para vocês que esses 3 princípios, eles são mandatórios, não optativos, tá bom? O primeiro princípio que a gente vai observar já aí, maridos, né? Vós igualmente vivei a vida comum do lar. A primeira maneira como você deve amar a sua esposa
é viver a vida comum do lar. Bem, é muito comum, né, quando pensamos em casamento, na figura masculina e feminina, é, que o homem ele deve sair de casa e procurar a provisão, e a vida dele está fora do lar, externa ao lar, enquanto a da mulher está interna ao lar. Bem, amados irmãos, esse pensamento é equivocado no sentido que há essa dicotomia, essa divisão entre o serviço fora do lar e dentro do lar. O homem, ele foi chamado para também viver a vida comum do lar. É bem interessante que essa recomendação não está para a mulher, ela está para o homem. Por quê? Deus sabe que nós, homens, somos contagiados ou podemos ser levados, né, persuadidos a viver apenas uma vida profissional, a viver apenas a vida com os amigos fora de casa, a viver uma vida extremamente viciada no trabalho, na labuta e nas conquistas profissionais, e esquecendo a vida comum do lar. Mesmo para nós, casais cristãos, eu passo em muitas famílias e alguns dizem assim, não, o trato de casa, a educação de filhos, a organização das contas, né, a organização da casa é competência exclusivamente da minha esposa. Não é bem assim. O que vemos aqui no primeiro princípio de como devemos amar a nossa esposa, né, a nossa mulher no lar, é viver a vida comum do lar. Tá bom? Então, isso significa o trato de tudo. Envolve o compromisso, sacrifício, renúncia, né? E aí a Bíblia apresenta vários princípios dessa relação de camaradagem, de amor. E aí, como a gente já, ao longo desse período todo, já percebemos que é justamente no matrimônio que vivemos com intensidade o amor fraternal, bem como o amor eros, mas nesse eros no sentido de uma conexão emocional, e o amor ágape, a ideia de um amor sacrificial. Então, essas três estruturas de amor devem ser impulsionadas para a vida comum do lar, tá bom? Então, esse é o primeiro princípio que quero destacar aqui para vocês. Vivam a vida comum do lar. Então, a educação de filhos é coisa de marido e mulher. A organização das contas diárias é coisa para ser discutida em conjunto. O trato da limpeza da casa, né, da manutenção da casa, é algo que deve ser explorado em conjunto, tá bom? Muitos, né, casamentos, eles acabam se destruindo por essas pequenas coisas que não são alinhadas dentro de casa, né? Por exemplo, já vimos o caso de uma irmã que achava um absurdo o marido não pegar o lixo da cozinha e levar no quintal, né? Ou levar para fora de casa para ser recolhido. A mulher achava um absurdo o marido não fazer isso, como também acho, né? Mas ela não falava, então tá ali dentro de entretenimento, com amor, e aí toda vez ela que levava o lixo, né? Toda vez era ela que arrumava, né, todos os cômodos da casa, e ela foi deixando. Em 3 anos de casado, 4 anos de casado, ela estava extremamente esgotada, e quando a gente coloca os cônjuges um de frente ao outro, e quais são as suas queixas, a primeira dela é: ele nunca leva o lixo para fora. Veja, como já se diz num livro, né, num filme, uma vez um garoto de 4 anos perguntou para um pai: pai, o que é o divórcio? O que é e por que ele acontece? Como explicar para o menino de 4 anos? E o pai usou de uma maneira muito sábia, ele disse assim: olha, divórcio, na verdade, ele é só o fim de uma coisa. Que coisa, pai? Imagina, filho, um quarto, né, em casa, que você vai colocando as coisas que não está gostando muito da casa. Nós chamamos esse quarto de quarto da bagunça. Filho, ao longo dos anos você vai botando coisas, objetos naquele quarto, e quando você menos espera, você é chamado para tirar tudo daquele quarto, para limpar, para se tornar um cômodo para um novo filho. Você olha e aquele quarto está tão bagunçado que você prefere fechar o quarto e procurar uma casa nova do que arrumar aquele cômodo. Então, mais ou menos
é assim a vida do casamento quando não vivemos a vida comum do lar. Pequenas coisas, dia após dia, vai destruindo, minando o nosso fascínio, minando a nossa liderança, minando a nossa atração, nosso relacionamento, nossa convivência, nosso companheirismo. E quando menos espera, perdemos esse relacionamento, essa vida comum no lar. Então, para você, homem, não perca tempo, volte-se para sua casa, volte para as coisas simples, negocie, converse com a sua esposa, como eu tenho falado, e aí nesse momento a gente lembra da perspectiva do amor vertical, né, entre Deus e o homem. Olhe que você é um exemplo para como Cristo é para a igreja. Então, a sua liderança não é imposicional, a sua liderança não é por meio da força, do controle, a sua liderança é por meio do amor, é por meio da persuasão amorosa, é por meio do exemplo de caráter, de santidade de homem. Então, usando algumas das ferramentas que já tratamos, né, até aqui, de convivência biblicamente orientada, converse com a sua esposa e volte para viver a vida comum do lar. Essa vida comum do lar, amados irmãos, ela é em todas as áreas que o próprio, em algumas traduções, coloca assim, viver a vida comum da sexualidade, né? Na linguagem trinitariana, por exemplo, usa a palavra coabitar, né? Então, isso quando eu falo a vida comum do lar, do dia a dia, a rotina do dia a dia, não se restringe apenas às atividades domésticas, mas todas as relações familiares dentro da casa e com uma esposa no ápice, que é a relação íntima, né, do casal, o leito sem mácula. Então, o casal deve ter como processo de prioridade, deve se empenhar para viver essa vida comum do lar e não deve esquecer dessa convivência no leito sem mácula. Então, se alguma parte aqui, desde a intimidade do casal, a criação de filhos, né, as divisões de tarefas domésticas têm causado embaraço, ore, busque a Deus, faça um diálogo, né, inicie um diálogo com a sua esposa. Se não há entendimento no primeiro momento, busque ao Senhor acima de tudo, para que Ele possa orientar a sua vida e da sua esposa, para que Deus possa abrir o coração, bem como você ter a palavra certa, a palavra de sabedoria, o posicionamento correto, para que você possa resgatar o seu casamento, salvar essa convivência comum do lar, tá bom? Diante disso, amados irmãos, devemos viver a vida comum do lar, primeiro princípio. Mas esse primeiro princípio está colado com a própria sequência, viver a vida comum do lar com discernimento. Somos chamados, homens, para sermos líderes dentro de casa. E como eu já falei em outros momentos, nós somos o cabeça da mulher. E isso é posicional, não é uma conquista. Ou você está destruindo seu relacionamento, ou você está construindo seu relacionamento. Então eu quero chamar a sua atenção em relação a isso, no nome de Jesus. Devemos viver a vida comum do lar. E o segundo princípio é com sabedoria e discernimento. Como é ruim, amados irmãos, para o convívio do lar e apresentar amor à esposa quando você abandona o conhecimento, abandona a sabedoria, por pura preguiça ou desleixo. O abandono do próprio conhecimento, ele vai trazer grandes transtornos na caminhada cristã e na caminhada dentro do próprio matrimônio. Veja, amados irmãos, estamos em constantes transformações. A mulher com quem você casou no primeiro momento, ela tem que, ela vive a transformação da convivência de um novo homem, ou seja, ela deixou o seu pai e agora vem para uma nova casa para ser amada, né, pelo seu marido. Então ela vive esses desafios e como lidar agora como aquela que vai negociar, aquela que vai governar a sua própria casa, bem aquela que vai auxiliar e potencializar os desafios pela frente para a própria família. Então a garota, né, que entra dentro
do matrimônio, ela está em constante transformação. E você, homem, deve estar à altura do conhecimento para se adaptar, entender essas transformações. Veja, assim que ela está dentro do próprio casamento, lidar, por exemplo, com a sexualidade. Uma coisa é ela escutar da mãe, de amigos, outra é ela presenciar. E aquilo que foi, que invadiu o seu imaginário, pode ser que lá na lua de mel ela não tenha executado. E como lidar, né, com uma sexualidade biblicamente orientada? O que me faz sentir prazer ou dar prazer? Veja, é mais um outro desafio, e a mulher está evoluindo na caminhada dentro do casamento. Vem a maternidade, como lidar com as novas concepções hormonais, com os novos desafios da criação, do filho, do bebê, e essa divisão de amor entre o menino que chegou e o marido, né? Depois, como lidar com as rejeições, a desobediência dos filhos menores, filhos que foram trazidos ao mundo, amamentados, e agora rejeitam a própria mãe. Veja que a vida da mulher é um grande desafio em transformação. Por que eu estou dizendo isso? Para você, homem, saiba que o conhecimento e a busca de conhecimento é para toda a vida. Não existe a questão de dizer assim, não, eu já conquistei, já casei e para mim está tudo ok. Não! No nome de Jesus, não existe isso. Olha, eu quero ser um homem melhor a cada ano. Eu sou um novo homem, um novo Jonas a cada ano. Isso me faz lembrar, por exemplo, eu casei, eu comecei a namorar muito cedo, eu tinha 18 anos e minha esposa 15. E meu pai chegou para mim e falou assim, Jonas, tá preparado? Eu disse, para quê? Porque você vai namorar uma adolescente. A adolescente, ela começa o ano gostando de alguém e termina o ano gostando de outra pessoa. Você vai querer isso? Ele disse, eita pai, e o que fazer? Ele disse, olha, se você for um homem diferente anualmente, ela vai amar você durante todos esses anos. E foi exatamente o que eu fiz. Procurei estudar, ler, me conhecer o mundo da mulher, para que eu pudesse responder à altura dos desafios e das mudanças constantes da minha namorada, que na época adolescente, e hoje da minha esposa, que vai fazer quase 40 anos, né? Então, eu aprendo com ela e procuro aprender para me conhecer e conhecer a ela. Então, o homem ele deve viver a vida comum do lar, como eu coloquei o primeiro princípio. E o segundo princípio é estar disposto a uma vida de discernimento, de conhecimento. Além disso, o aprendizado contínuo, ele proporciona um melhor diálogo, né? A própria linguagem do amor da sua esposa, a linguagem do mérito, né? Onde ela se sente valorizada, quais são os seus desafios, seus dilemas, as suas fraquezas, seus traumas, conhecendo pouco a pouco, mas sempre corramos e prossigamos, né? É realmente uma corrida a chamada pelo conhecimento. À medida que você procura se conhecer, melhora o seu diálogo, né? Melhora as suas formas de amar, elas acabam muitas vezes sendo mais sutis, mais relevantes. Tantos, né? Quantos casais dizem que tem, por exemplo, uma vida sexual melhor com 20 anos de casado do que quando estava com os primeiros 2 anos? Por quê? Ele entende agora a sua esposa, ele entende o seu próprio corpo, e essa relação, né? Essa dinâmica, né? Do próprio namoro, da própria intimidade conjugal, ela é consolidada à medida que um homem procura desenvolver esse autoconhecimento. Veja, aqui não é colocar numa posição diferenciada da mulher ou do homem. Devemos, em relação ao autoconhecimento e à procura de crescer, nós devemos entender que você, homem, tem essa responsabilidade, e ao olharmos as Escrituras, Deus nos chama muito a atenção, porque o homem é muito mais inclinado para a preguiça. Há alguns estudos do passado que dizem que os benefícios do casamento ele é muito mais, repercute muito mais no homem do que na mulher. Se você deixar, por exemplo,
os garotos entregues a si mesmo, dentro da própria casa, por exemplo, você vai ver eles se dedicando a jogos, a videogame, ao próximo entretenimento, e ficam ali em casa usufruindo, né? Mas hoje, com uma menina em casa, é interessante que ela gosta de participar da dinâmica da casa. Então, ela ajuda a mãe arrumando uma coisa, pegando uma coisa para o pai, pergunta se ele está bem. É da natureza da mulher essa cooperação. Então, veja que o casamento ele é bem mais desafiador para o homem, porque é nele que, no casamento, o próprio Deus. Então, de você eu vou requerer que procure ter discernimento, ou seja, procure crescer, porque eu sei que você, homem, é muito mais propício cair na preguiça e não querer mais estudar ou crescer. Veja bem, amados irmãos, na nossa caminhada, nessa jornada no casamento, na própria escolha do cônjuge, é muito comum algumas irmãs dizerem assim, poxa, aquele homem ali é um funcionário público, né? Então ele tem uma segurança financeira, porque ele não vai ficar desempregado, ele é um bom partido. Irmã, esse conselho é para você. Uma pessoa ser um funcionário público, né? Ele pode dizer muito dele, principalmente da sua perseverança, da sua garra, para passar no concurso. Mas tenha muito cuidado se ele vê essa aprovação como a única âncora da vida dele. Como agora ele não quer mais nada, a vida agora é só relaxar, a vida agora é só curtir. Você, irmã, deve procurar homens que procuram constantemente o aperfeiçoamento profissional, técnico, pessoal e, acima de tudo, crescer na intimidade com Deus, conhecendo as Escrituras, amar as Escrituras, amar as coisas de Deus. Então, se um homem tem essa segurança econômica, mas avalie se ele demonstra apreço e vontade de crescer, porque no dia a dia é isso que vai fazer a grande diferença em te amar, mulher. Porque o próprio Senhor nos chama, maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento. Então, estar perto de um homem que negligencia, né, o conhecimento, alguém preguiçoso, vai causar muitas dores. Então, se você está aí, puxe, né, o seu namorado, o seu noivo, para uma vida de dedicação, de conhecer a Deus, né, e de novidade de vida. Então, se você já está casada, oriente seu marido, né? Faça com que ele siga, né, grandes tutores na área de relacionamento, porque um homem, ele realmente ensina outro homem a como amar a esposa, a como se comportar como homem. Então, se você tem um filho, irmã, procure ensinar a ele, diz, olha filho, não é o bastante a medida de hoje. Então você faz a medida de hoje, mas Deus tem muito mais para amanhã, então você tem que procurar ser uma pessoa melhor e que você seja muito melhor amanhã do que é hoje. Então desperte essa vontade sempre de crescer, de empreender, né, para o louvor da glória de Deus. Então, pegando agora o segundo princípio, vimos que o primeiro princípio é a vida comum do lar, em todos os aspectos, desde a intimidade da sexualidade até as divisões domésticas, isso deve ser tratado, tá bom? E aí, vemos aqui várias dicas, mas pode deixar seu comentário aí. Pastor, me dá uma dica de como viver, de como conviver a vida comum do lar. Pode colocar aí sua pergunta, eu vou estar respondendo. No segundo princípio, eu falei sobre o discernimento, a sabedoria. Deus requer de nós, homens, e nos impulsiona a nos posicionarmos como alguém que busca constantemente conhecimento. A mulher tem que olhar para nós e sentir paixão pela nossa mente, paixão pela nossa vontade de crescer, paixão pela nossa vontade de trazer provisão, mas bem como de compreendê-la, de ouvi-la, né? De senti-la. Em falar de sentimento, passamos agora para o terceiro princípio aqui de como amar a sua esposa no lar. Primeiro princípio, conviver, viver a vida comum. Segundo princípio, ter o discernimento e buscar a sabedoria dentro do matrimônio. E o terceiro é considerar a fragilidade feminina.
Opa! Considerar a fragilidade feminina. Veja o que diz o próprio texto, né? Vivei a vida comum do lar e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Veja, quando falamos em parte mais frágil, não estamos falando aqui sobre a inferioridade espiritual, né? Inferioridade do ser, pois olhamos aqui e já vemos que eles são herdeiros da mesma graça, que não há distinção entre homem e mulher no reino de Deus. Todos são olhados de cima dentro do aspecto que são iguais, no aspecto espiritual, moral e intelectual. Se você é homem, não se julgue mais inteligente do que sua esposa. Ela pode ser mais inteligente que você. Ela pode até ter uma conduta moral maior do que a sua e um relacionamento espiritual com Deus maior do que o seu. Devemos encarar o nosso cônjuge como aquele que tem todas as possibilidades de ser iguais a nós ou superior a nós, porque isso depende de como cada um de nós responde a Deus em obediência. Então, estatura de espiritualidade, moralidade e intelectualidade requer do esforço de cada um de nós, certo? Então, quando ele fala sobre considerar a fragilidade da mulher, se não é no aspecto espiritual, no aspecto moral, nem intelectual, podemos perceber no primeiro momento no aspecto físico. E geralmente, isso não é. É bem interessante que as aplicações elas são trazidas para a generalidade. E geralmente os homens, né, são mais fortes do que a sua esposa. Né? E justamente algumas mulheres, quando estão ali na escolha, né, do futuro marido, do futuro cônjuge, escolhe alguém que tenha a disposição, tem uma vida dinâmica tanto quanto a dela. Isso é atraente. Você vai ver isso na questão de sedução bíblica. O que atrai uma mulher piedosa é essa proteção, né? É o cuidado com a saúde. Então, quando podemos ver assim, homem, maridos, considerai a fragilidade da mulher, devemos entender dentro do aspecto físico. E aí, muitas vezes, por sermos mais fortes, né, resistirmos mais, colocar nossas esposas em situações embaraçosas, extremamente cansativas e fadigantes. Então, ao longo da história, o homem, por não perceber essa fragilidade, colocou a sua esposa em situações extremamente difíceis. É triste isso, amados irmãos, mas temos relatos de várias mulheres que desenvolveram doenças autoimunes porque os próprios maridos colocaram sobre elas cargas físicas que elas não podiam suportar. E eles nem sabiam, nem percebiam. Então, se ela responde, então é que ela quer mais. Assim, muito cuidado. Então, o terceiro princípio aqui é considerar a fragilidade feminina. E essa fragilidade não tem a ver com a espiritualidade, a moralidade, nem a intelectualidade. Isso tem a ver, geralmente, com a condição física, a própria biologia, né? A condição física do homem e a condição. O outro aspecto que podemos ver também é a fragilidade emocional. Veja, e é bem interessante, a palavra utilizada aqui é fragilidade, mas se você pode facilmente traduzir por sensibilidade. Então, considerai a sensibilidade feminina. É interessante, amados irmãos. E aí, isso não a torna inferior de maneira nenhuma. Isso a torna diferente. Isso faz trazer a lembrança. Imagine você, homem, que está indo ao sol e você tem a capacidade de perceber os raios, né, solares, a capacidade de 1 a 10, você tem a capacidade número 2. E a sua esposa tem a capacidade de 1 a 10, de capacidade 10, de perceber os raios solares. Os dois saem para caminhar. Nos primeiros 10 minutos, a esposa fala assim: amor, está muito quente o sol, vamos parar a nossa caminhada?
Vamos voltar para casa. Veja, o sol está causando dano aos dois, igualmente. Só que o homem tem uma sensibilidade menor e ele não percebe. Então, esse recuo do casal, no primeiro momento, de quem olha de fora, entende assim: olha como ela é mais frágil. Não, na verdade, olha como ela é mais sensível e percebe o que está ao redor. E aí, a própria pele é um exemplo disso. Então, maridos, considerai a percepção, né, da mulher, principalmente no que se refere à questão emocional. Então ela sabe que você está mentindo, ela sabe que você não está se dedicando com toda a intensidade, ela percebe pequenas palavras, o que é que pode isso repercutir, né? Então, palavras que para você têm um sentido, para ela pode ter um significado muito mais abrangente e trazer gatilhos, né, emocionais destruidores ou perturbadores. Entendendo isso, você tem que ser um agente pacificador do seu lar. Se entendendo isso, eu disse, poxa, se eu aumentar a minha voz aqui numa discussão, ela pode entender isso como uma opressão maligna. E em vez de ela se acalmar, porque eu estou sendo impondo, né, a minha autoridade por meio da força, e isso se reflete na maneira como eu faço a imposição de voz, ela não só entendeu como autoridade, mas como alguém perverso controlador. Veja, é por isso que as nossas investidas no matrimônio, homem, deve considerar a fragilidade feminina, ou como você queira, é mais apropriado, a sensibilidade feminina. Ao longo dos anos, os homens utilizaram, né, dessa sensibilidade para fazer uma opressão física, uma opressão emocional, a própria cultura de pecado, que oprime a mulher, querendo rebaixá-la e destruí-la, ao ponto de subjugá-la, não só agora na fragilidade, no sentido de sensibilidade, né, emocional, física, destruindo, fazendo com que ela seja um elemento de menor valor como intelectual, de menor valor como na perspectiva moral, de menor valor como na perspectiva espiritual, e fazendo com que a mulher, essa cultura de pecado opressora, tivesse uma situação inferior ao homem. Veja, a mulher ela já nasce dentro de uma história, dentro de uma sociedade que a deixa, que a oprime, né? E vemos em vários discursos, né, de homens perversos que dizem que as mulheres são desprovidas de uma espiritualidade autêntica, de uma moralidade realmente verdadeira, de ou uma resposta cognitiva suficiente e apropriada, né? E elas são fracas emocionalmente. Então, veja, ela já vem de uma luta, né, contra uma comunidade e agentes pecadores. Então ela vai agora para o casamento e você, homem, não percebe, né, toda essa história da mulher. Então considerai, né, essa sensibilidade feminina. Então estamos aqui para mostrar esses três grandes princípios. O primeiro princípio é que você deve conviver a vida comum do lar, desde das atividades domésticas à intimidade no leito sem mácula. Deve ser o protagonista, mas, acima de tudo, o grande incentivador do crescimento intelectual. E isso é para você, homem, porque Deus sabe que nós somos mais propícios à preguiça e não querermos evoluir. O exemplo disso, quantas mulheres se inscrevem, né, em canais, estão aí na internet, tendo autoconhecimento. Até aqui no nosso canal, você percebe que a maioria dos inscritos são mulheres, então eu sei que você, mulher, busca o conhecimento. Por isso que o grande desafio é de você arrastar o seu marido e dizer assim, ó, assiste aqui o pastor Jonas Epitácio, ó, assiste fulano de tal, vamos estar junto, né? Incentiva ele e a cada progresso você vibra junto. Passado disso, para você, homem, não se esqueça, deve considerar no seu trato tanto a fragilidade física, bem como a fragilidade emocional. E com isso, fecha a maneira como você lidar dentro de todo o lar.
A própria estrutura, né, de carinho, a própria estrutura de conexão emocional para um leito sem mácula, para um relacionamento conjugal da mulher, ela requer muito mais de um balé de emoções, onde o leito ali, a entrega, ele é o ápice de uma coisa que foi elaborado durante todo o dia, durante todo o mês, ou seja, ela se entrega para alguém que tem conexão, para alguém que considerou a sua sensibilidade. É isso mesmo. Ao considerar essa sensibilidade, você terá um grande amor, uma grande homem, uma atmosfera abençoada em casa. É tanto que se você desconsiderar tudo isso e dizer assim, não, pastor, mas eu tenho uma vida em casa, fora de casa, eu sou provedor em casa, então eu sou esse homem que se sacrifica, que se ama, que doa, do lado da porta para fora. Do lado de dentro eu quero sentar em casa, descansar, e essa é minha parceria. A parceria é fora, e a parceria da minha esposa é dentro. E nós nos completamos assim. Eu quero dizer para você que se você não considera a sensibilidade da sua esposa, não considera crescer no conhecimento do trato de relacionamento dentro de casa e não convive a vida familiar, as tuas petições, por mais que você seja um homem devoto fora de casa, elas não são ouvidas. É bem interessante, eu comecei esse vídeo dizendo que o amar como Cristo amou a igreja, lá de Efésios capítulo 5, verso 22, eu disse que aquilo só era possível para um casal, para um homem convertido. Quer dizer, um homem convertido. O homem que deixou para trás o seu ego, as suas considerações e abraçou as coisas de Deus. Certo? Efésios 5, de 22 em diante. Eu falei aqui que em 1 Pedro, capítulo 3, 7, uma pessoa até não convertida pode aplicar esses princípios e se beneficiar, tá certo? Desse relacionamento horizontal. Mas você que é convertido, a sua espiritualidade vertical, ela só é autêntica e respondida na medida que você se relaciona horizontal. É tanto que no texto, no final, ele diz, por não fazer isso, olha aqui comigo, no final do verso 7 do capítulo 3, né? Para que não se interrompa as vossas orações. Ou seja, um homem que não ama a sua esposa na vida comum do lar, considerando a sua fragilidade ou considerando a sua sensibilidade e crescendo e buscando conhecer tanto o seu relacionamento como sua própria vida, ele despreza o próprio Deus e o Senhor não o ouve. Então, com muito amor, com muita ternura, né, e uma palavra branda, eu quero convocar você, homem, para conviver no lar. E aí a pergunta que faço, para a gente já terminando, é qual foi a última vez que você realizou uma atividade doméstica que você julgou que seria da sua esposa, mas você estava junto como um parceiro? Qual foi a última vez que você estudou? E como está sendo a sua caminhada nos estudos? Né? Desde a sabedoria, do conhecimento de Deus, como do conhecimento secular. Você continua sendo o mesmo homem que senta todo domingo na igreja e não evolui como líder na própria comunidade de fé? Deus nos chama para viver uma novidade de vida. Faça projetos para 2023. Olha, eu comecei assim, como um líder na minha comunidade local, e no final do ano eu quero ter as habilidades para ser um líder diferente em 2024. Né? Faça projetos para crescimento profissional, para aumentar a sua renda, para que a sua família ela perceba que você produz para a sociedade, bem como para a própria casa. Por fim, conheça mais o mundo feminino, conheça mais a mulher, conheça mais as suas limitações, bem como conheça mais as suas sensibilidades, para que sua palavra seja sempre temperada com sal, para que traga amor e edifique a quem ouve. Muito mais
do que o conteúdo. A mulher precisa de uma abordagem biblicamente orientada, mas uma abordagem de amor, de sentimento, de conexão. Por isso convido a você a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana repleta de vida. Te espero amanhã aqui para a gente dar continuidade nesses 30 dias de como salvar o seu casamento com suor, lágrimas e desfrute das maravilhas de Deus. Feche seus olhos agora e vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse momento. Percebemos o teu agir em cada passo e agora compreender que devemos nos relacionar em casa, desde as pequenas coisas, as mais profundas e espirituais, e entender o outro, nos faz e nos habilita. Homens que amam a sua esposa como Cristo ama a igreja. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Que Deus nos abençoe. Não esqueça de fazer o seu comentário, seu pedido de oração, se inscrever no canal e se esse vídeo te ajudou, compartilha com mais pessoas. O matrimônio está passando por grandes ameaças e precisamos crescer e criar um exército de homens e mulheres que caminham para o louvor da glória de Deus em defesa da família e da vida cristã. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.